Ei, Rose, tudo bom? Boa noite. Como é que tá o som aí? Como é que tá o som, Rose? Tá ouvindo bem? Vamos guardar uns minutinhos para dar 19h30, tá? Como é que tá o som? Então tá jóia. Quer participar ao vivo? Quer? Só te chamo aí. Estevão Barro, seja bem-vindo, boa noite. A gente está aguardando uns minutinhos para dar o horário, tá? Deixa eu botar um relógio aqui para... Ei, Romualdo, tudo bom? Você é novo aqui, né, Estevão? Ei, Raniele, boa noite, bem-vinda, tudo bom? Algum de vocês aí tem o diagnóstico de fibromialgia? Ah, Regina, como é que vai? Tudo bom? Prazer te ver aqui, ué. Eita! Deixando arredondar 19h30, a gente começa, tá? Enquanto isso, vamos convidar os amigos aí para participar, principalmente se vocês conhecem algum que tenha diagnóstico de fibromialgia. Começaram a soltar uns foguetes aqui agora, não sei, é o 21 de abril, né? Tiradentes. Boa noite, a Jerusa? É a Dávila, não, né? Bom, acho que já deu hora. Vamos entrar no que interessa, né? Que é o assunto fibromialgia. Nós vamos fazer o seguinte, já que o assunto é longo, né? E tem muitas vertentes a respeito desses sintomas. Hoje a gente vai direcionar a nossa conversa sobre o trabalho que eu desenvolvo de leitura, a forma de leitura, né, desses processos todos aí que a gente chamou de a inteligência da psicossomática instintiva. O que significa isso? Vão ter companhia dos fogos aí. Todo o processo nosso que envolve sintomas no corpo físico tem uma causa primária, tá certo? Porque nada acontece do nada, tudo tem uma razão de existir. Existe uma sequência de eventos que vão acontecer até que se desenvolva no corpo físico, que eu particularmente gosto de chamar de comunidade biológica, porque todos os seres que estão envolvidos no corpo
são seres vivos, tá certo? Tanto os vírus, as bactérias, os bacilos, essas coisas todas que entram e saem do corpo da gente, né? O intestino é cheio disso. Mas o que é muito importante que vocês percebam é que as próprias células do corpo, cada uma célula do corpo, ela é um ser vivo. É muito importante que entenda isso, para você compreender a sequência de eventos, tá certo? Então, uma célula de um órgão, ela vive ali naquele sistema do órgão, e ela come, ela faz cocô, ela elimina, ela recebe, né? Ela lê os hormônios que está naquele sistema, que vem pelo sangue, a alimentação da célula é pelo sangue. Então, esse meio onde a célula vive é que determina como ela funciona. Então, uma célula que pertence ao pulmão vai fazer o trabalho, é um ser vivo que, em conjunto com outras células do pulmão, vão fazer um trabalho de filtrar o ar, tá certo? Inspira, filtra, tira o que é bom, que precisa, e pega o que está ruim, que já usou, que já, né, o gás carbônico joga para fora, tá certo? As células do pulmão fazem isso. As células do fígado vão fazer a mesma coisa com o sangue, tá certo? O sangue está sujo, está contaminado, está cheio de hormônios, está cheio de substâncias estranhas que a gente ingere através da alimentação, que a gente... fármacos, né? Tudo isso que a gente ingere pelo sistema digestivo aqui afeta o sangue, que vai ser filtrado pelo fígado. O sistema hidráulico do corpo, as células dos rins vão fazer o mesmo trabalho. Então, agora direcionando para o nosso lado do assunto da fibromialgia. Células, o que dói no corpo? A sensação de dor, ela é percebida e transmitida por células nervosas, tá certo? Então, existem seres vivos no corpo que são responsáveis por perceber as sensações do que está acontecendo naquele lugar onde ela vive, e essa informação, né, a sensibilidade dessa célula vai comunicar ao cérebro o que está acontecendo, se está sendo agredida ou se está tudo normal, tá certo? Um detalhe muito importante que a gente observa na medicina comum, que eles agora chegaram à conclusão, com certeza com exames, né, que as pessoas que têm esse diagnóstico de fibromialgia, dois detalhes são importantes. Possuem mais células nervosas, a quantidade de células nervosas nos membros, na pele, nos músculos, são maiores do que as pessoas que não têm o diagnóstico, e a sensibilidade da pessoa é maior. Claro, né? Se o sistema nervoso tem mais células, é natural que a pessoa seja mais sensível à dor. Boa noite, João Henrique, bem-vindo. Neuza, boa noite, bem-vinda. Angel. Então, o que acontece com a fibromialgia? A pessoa tem a comunidade biológica dela muito sensível. E aí entra o nosso raciocínio. Por que isso acontece? Por que o corpo dessa pessoa é mais sensível do que o corpo de outras pessoas, do que das pessoas, de modo geral? Muito simples. Essa pessoa sofreu agressões, sofreu eventos lá atrás que a deixaram mais acesa, mais atinada. Então, um dos perfis da pessoa que portadora de fibromialgia
é o estado ansioso. Tá certo? Por que o estado ansioso? Porque ela viveu um trauma lá atrás, muito forte, e ela adquire um perfil de tentar prever e prevenir que novo problema, nova agressão aconteça consigo e com as pessoas efetivamente próximas. Isso que eu estou falando com vocês sobre o estado ansioso, nós temos vários vídeos para trás aí só falando disso, tá? Outro detalhe que o trauma lá de trás provoca na pessoa. Oi, Lucelina, boa noite, bem-vinda. Tem dois, a pizzaria também está aí. Outro detalhe é que no trauma, quando vive esse evento, esse trauma lá de trás, o trauma é tão forte, é tão poderoso, que a pessoa não tem condições de enfrentar o trauma. E a pessoa também não tem como fugir do trauma. Então, qual é a reação instintiva que surge no momento do trauma? É aquela reação instintiva que nós identificamos, né? As ciências psíquicas comuns não falam sobre isso, tá? Eles falam só de luta e fuga, só de lutar e fugir. Mas nós percebemos, observando a natureza, os animais na natureza, os bichinhos, que existe essa terceira saída, terceira tentativa de evitar mais danos, que é o de sumir. Entende? Então, vamos juntar as peças, que por enquanto eu estou colocando as peças, né? Para depois a gente juntar tudo para vocês entenderem o que é que chamam de fibromialgia sobre a nossa visão, tá? Então, o estado, vamos dizer, aconteceu o trauma. Qual é o trauma? Em pesquisas particulares, eu entrei em grupos de pessoas com fibromialgia e perguntei, pedi licença, claro, e perguntei. Fiz algumas perguntas técnicas, né? O que eu consegui identificar na maioria, veja bem, não são todas, mas a maioria das pessoas, o evento traumático é de perda. O que é perda? Sensação de que algo foi tirado. Então, por exemplo, e outra coisa, já vou pedir licença de uma vez, porque nós vamos falar de assuntos delicados, assuntos que são muito emocionais, né? Mas a gente precisa, para poder entender o processo, para poder lá na frente entender como fazer para tirar essas dores, a gente precisa entender de forma racional, tá certo? Então nós vamos pegar as emoções, eu sou extremamente emotivo, nós vamos tirar as emoções, vamos guardar, tá bom? Quando a gente terminar a live, a gente torna a pegar e vamos seguir a vida, né? Então, o evento de perda é o mais comum nas pessoas que têm o diagnóstico de fibromialgia. Então, eu vou usar um exemplo. A pessoa tem uma convivência muito grande, né? O que a gente pode até chamar de um pouco de dependência emocional de outra pessoa. E aí pode ser qualquer pessoa da relação dela, né? Essa pessoa fica doente, falece. Para essa pessoa que está enfrentando esse evento de perda, veja bem, agora nós vamos analisar pela questão instintiva, tá? Por quê? Por que esse fator é importante? Porque biologicamente falando, nós somos animais. As nossas reações aos eventos de perigo, de ameaça, de agressão, são primeira reação, ela é instintiva. A gente não pensa, né? Quando você encosta numa coisa quente, a gente não encolhe, né? Você tira de onde encostou, você não pensa para fazer isso. Ela acontece
É como se tivesse uma outra inteligência por trás disso funcionando. Se você encostar em algo pontudo, algo que corta, né? Se não tira, não encolhe, se você está igual está aqui, ó, está desprevenido aqui conversando, estoura uma coisa muito forte, a gente encolhe, assusta. Estão compreendendo? Acompanha o raciocínio? Se tiver se por exemplo acontecer aqui de uma luz aqui a estourar uma luz muito forte, o que acontece com a pupila do olho da gente? Ela encolhe. Vocês estão entendendo? Então, é muito importante isso. No evento, eu recebi a notícia que essa pessoa da minha afetividade faleceu. Esse impacto, eu não tenho como lutar com ele. Eu não tenho como fugir dele. Qual que é a reação instintiva que a gente observou na natureza? A mesma reação, encolher. Eu quero sumir, o nome que a gente deu para essa reação foi essa. Eu quero sumir daqui, eu não quero isso, eu não quero perceber isso, eu não quero sentir isso. Vocês estão entendendo? Como que isso acontece nos órgãos de percepção de pensamentos que a gente tem, que é onde processa tudo isso? No cérebro. A gente tem aqui nesse perfil uma imagem térmica, né, de um cérebro da pessoa no estado depressivo e o cérebro na pessoa no estado natural, tem estado de depressão. Eu até nem sei se são duas pessoas diferentes, né, ou se é a mesma depois que passou o estado depressivo ou antes de ter tido, né, mas não importa, serve como referência para a gente. O que acontece no cérebro da pessoa no estado depressivo? O mesmo processo, não tem diferença. Vocês estão entendendo? Agora, o cérebro é o comando de tudo. Se o cérebro comandou para fechar, para encolher, o que vai acontecer com as glândulas internas que produzem os hormônios que fazem toda a comunidade biológica funcionar? Mesma coisa. Então, tireoide, hipotireoidismo, as que produzem a glicose, né? Que a glicose é a gasolina das células. Estado depressivo, eu não vou fazer, não vou fazer nada, não vou gastar nada. O que acontece com o que produz a glicemia? Encolhe. Não preciso. Então, aí é muito importante que vocês entendam isso. Acontece o processo do efeito dominó. Tá certo? A pessoa nesse estado, ela não quer sair de casa. Ela não sai de casa. Quando sai, ela sai escondida. Porque ela, instintivamente, ela não sabe qual foi o predador que tirou aquela pessoa. Ela não entende o instinto, fisicamente, né? Biologicamente, não sabe qual foi o predador que veio e tirou aquele ente. Entenderam? Então, eu tenho medo desse predador. Aí, qual o nome desse predador? Vai depender de cada pessoa. Por isso que algumas pessoas passam por isso rápido, voltam ao natural, e outras pessoas prolongam esse estado. Porque esse medo de acontecer de novo me deixa no estado depressivo, encolhido, tentando proteção, né? Mas aí a pessoa mais reclusa não sai de casa. Quando sai de casa, sai toda coberta, óculos escuro, boné, porque não quer ter relação, né? Não quer que as pessoas fiquem perguntando. O que acontece com isso? Menos raios de sol. Menos raios de sol, menos melatonina no corpo, hormônio. Sem melatonina, com baixa melatonina no corpo. Ei, Carmen, boa noite, bem-vinda. Com baixa melatonina no corpo, aonde que vai afetar? No sono. Sabia? Se não pegar sol, o sono é ruim.
A pessoa deita na cama, deita, põe a cabeça no travesseiro, aí começa o pensamento. Nossa Senhora, agora eu estou sem fulano, né? Ou sem fulana, como é que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou fazer? Aonde que eu vou arrumar apoio? Quem que vai me ajudar? Quem que vai ombrear comigo? Vocês estão entendendo? Então, aí acabou a noite de sono. Então, nos dias seguintes, não descansa o corpo. Então, começa a gangorra do estado depressivo e o estado ansioso. Uma hora está lá em cima, outra hora está cá embaixo, entendeu? Mas a pessoa tem que viver, né? Já tem família. Normalmente, já são pessoas que são cuidadoras de outras pessoas. Aí entra o processo, outro processo do dominó. Eu preciso cuidar dessas pessoas para que não aconteça com elas, para que se previnam, para evitar que perder de novo. Eu não quero, eu não posso, não aceito isso, não posso. Então eu passo a fazer para os outros o que está naquele símbolo da foto que a gente usou para o convite. Depois eu vou explicar do porquê a gente fala mais da mulher. Mas é aquela posição, é a mulher que faz tudo para todos e começa a se deixar em segundo, terceiro, quarto plano. Não faz nada para si. Entenderam? Então não relaxa, não tem gosto, não tem agrado, não se agrada, né? Nada agrada, porque ela está constantemente vigiando se o predador não vai voltar ali e pegar outro. Vocês estão entendendo o processo de formação? Aí começa a ter outra questão. É que a gente chama do perfeccionista controlador, né? A pessoa adquiriu esse perfil para que tudo seja muito bem certinho, para não acontecer de novo, para não ser pega de novo de surpresa. Entenderam? Pior. Pode entrar o processo de culpa. Como assim de culpa? Porque eu não estava lá. Se eu tivesse lá, eu podia ter feito mais, eu podia ter feito melhor, eu podia ter salvado. Entendeu? A pessoa que estava com ela lá não sabia usar o telefone, eu sei, eu podia pegar o telefone, ligar para o SAMU, ligar para quem for, né? Tinha outra. Se eu tivesse lá, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, teria mais recursos, teria outras chances. Se eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse mais isso, se, então começa aquela autocobrança que eu não fui capaz de evitar esse trauma, essa pessoa, essa perda, né? Que a gente está direcionando, entenderam? E agora vocês vão entender também o porquê da maioria, grande maioria dos diagnósticos é em mulheres. Porque são as mais cuidadoras. Entende? Uma mulher, por exemplo, em que o marido, o parceiro fica doente, ou o pai fica doente, ou a mãe, não importa. Alguém da relação do bando, né? Já que a gente está falando de instinto, alguém do bando fica doente, é a mulher do bando que cuida. É a mulher, a cuidadora. Isso é do gênero feminino, né? Se gestar e cuidar, transformar, né? É o que a gente fala, a mulher pega um espermatozoidezinho que não é nada e transforma num ser completo. E depois que nasce esse ser completo, transforma esse ser completo numa pessoa completa. Porque vai alimentar, vai cuidar, dar banho, proteger até o último grau, né? Então, isso é do perfil do gênero feminino. Existem homens que têm também esse perfil. É macho, masculino, mas o perfil dele de pensamento, de comportamento, tem esse quesito do gênero feminino também mais
aflorado. Então, existem homens mais cuidadores. Esses estão mais sujeitos a ter fibromialgia. Vocês estão entendendo como é que encaixa uma coisa com a outra? Outro detalhe. A questão dos nervos. Por que que tem mais células nervosas? Muito simples de entender, de compreender. O que que é um calo? O calo é um lugar da pele que a reprodução celular aumentou, ficou mais rápida, para engrossar a pele, para ela proteger melhor aquele lugar que está sendo atacado. Tá certo? O halterofilista pega músculo, né? Pega peso. O que acontece com os músculos dele? Por que aumenta? Porque as células do músculo reproduzem mais rápido, porque a exigência, né? O tutor, o dono, né? O chefe da comunidade biológica está exigindo mais esforço do músculo. Então precisa de mais células de músculo. O que as células fazem? O que os bichinhos fazem? Reproduz mais rápido, para ter mais células do músculo. Então, agora vamos voltar para o nosso assunto. Mulher que está na selva, que veio um predador, que tirou alguém do bando. O que ela precisa fazer? Qual vai ser o sistema dela acionado? O sistema perceptivo. Eu tenho que ficar ligado, eu tenho que sentir mais. Quais são as células que vão se reproduzir mais? As células nervosas, as células de sensibilidade. Acompanhar o raciocínio? Por quê? Porque o tutor da comunidade está exigindo mais recepção, está exigindo mais informação. Então é a mulher que é ligadona o tempo todo, 24 horas por dia, com mais células, porque elas se reproduziram mais, e ativa, porque cuida de todo mundo. Não estou dando conta, mas eu vou fazer. Eu não aguento, mas eu faço. Vocês estão entendendo? Então pega tudo, todas as cargas, né? Bom, o que acontece agora, depois que todo esse processo foi acionado por um gatilho? Qual gatilho? O evento. Qual foi a resposta ao evento? A reação instintiva. As reações, né? Porque no momento ela quer sumir, depois ela quer fugir e depois ela quer brigar. Então, essa mudança de hormônios, esse desequilíbrio de hormônios no corpo, começa a fazer com que, mesmo a pessoa estando em casa, parada, deitada, sem fazer nada, ativamente falando, ela continua produzindo os hormônios para fazer. É como se o músculo... Eu não sei se vocês já pensaram, quem gosta de assistir futebol, por exemplo, ou qualquer outro esporte, ou a própria, né, assistir qualquer coisa. Você está assistindo, você está em casa assistindo qualquer coisa. Quem gosta de futebol? Daqui a pouco está assim na cadeira, está chutando, né? Por quê? Ele não está jogando bola, mas o pensamento dele está ligado na bola. O pensamento dele vai produzir os hormônios para ele jogar bola. Você está assistindo uma luta, você está assistindo uma novela com a cena emocionante, né? Você vai chorar, vai um filme. Por quê? Porque o pensamento aciona os instintos. Vocês estão entendendo? Voltando para a fibromialgia, a mulher sofreu evento de perda, datas comemorativas em que essa pessoa, né, nós estamos falando de pessoa, mas até pode ser, a pessoa às vezes não perdeu por falecimento, mas vamos dizer assim, perdeu um casamento, né? O casamento se desfez, ela perdeu uma estrutura do lar que ela trabalhava com ele.
Entenderam? Perdeu um emprego que ela gostava muito por algum outro motivo. Então, qualquer outro... Voltando então para o caso de pessoas, né? Essas datas comemorativas, aniversário, Páscoa, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, Dia dos Namorados, dia disso, dia daquilo, todas essas datas do ano que tocam a percepção da falta dessa pessoa, vai fazer o que no organismo da pessoa? Acionar o mesmo mecanismo como se estivesse revivendo o evento. Então o medo volta, tudo volta, a vontade de sumir volta. Vocês estão entendendo? Pode observar nas pessoas que tem essa característica, né, dos estados depressivo e ansioso. Elas funcionam assim. Entrou no estado depressivo, casa, quarto, cama, choro, né? Tristeza, aquilo vai. Vocês estão entendendo? Então, essa é a resposta da comunidade biológica. Por que que ela dói? Por que que dói tanto? E outra coisa que vocês podem observar, o comum são décadas, pelo menos uma década de média, que a pessoa está nesse processo. Ela já procurou médico de tudo quanto é jeito. Nós temos uma amiga que é cliente nossa, parceira também dos grupos nossos, né, de apoio, enfermeira, 28 anos de profissão, 15 anos de sintomas, 12 anos com diagnóstico médico, enfermeira de hospital, de grande hospital, acesso a todo tipo de informação, a todo tipo de tratamento, inclusive os psicológicos, os da psique. Vocês estão entendendo? Fibromialgia, 12 anos de fibromialgia, entendeu a nossa proposta de trabalho. 90 dias, segundo a previsão dela, ela fala, fibromialgia não me pertence mais. Mas durante 12 anos, qual foi o processo dela de tratamento? Processos que não funcionam. É isso que eu quero, é a coisa mais importante que eu quero ressaltar aqui hoje. Qual é o tratamento que dão normalmente para os casos de fibromialgia? Antidepressivo, ansiolítico, analgésico, relaxante muscular. Tudo só para tapar buraco, né? Só para enrolar. Entendeu? Não adianta. Essas causas que a gente está citando aqui, continuam, não mexeu em nenhuma delas. Entende? Então o processo a comunidade biológica vai só sofrendo, vai só piorando, cada vez mais. Entenderam? Se tiver alguma pergunta, o que eu acho, né, tem hora que às vezes a cabeça fica rebobinando aqui, a gente lembra de algum ponto. Mas se vocês tiverem alguma pergunta, quiser colocar para a gente aí, alguma dúvida, algum questionamento, alguma discordância, né? Você fala assim, não, mas isso não é assim, né? Porque tal lugar fala isso, em tal lugar, né? Pode acontecer. A nossa visão, ela é sobre o aspecto, o que eu faço? Eu procurei me colocar no lugar da célula. O que a célula do seu corpo, que está passando por esse processo de dor e de sofrimento constante, há décadas, o que ela está percebendo? Esse é o truque. Entendeu? Qual é a decodificação? Porque o que acontece? A pessoa vive o evento. Aquilo tudo é transformado em hormônios. O que a célula escuta? O que a célula vê? O que a célula toca? Hormônios. Então, se os hormônios estiverem todos desequilibrados, né? Principalmente os hormônios de estresse,
E eu vou te falar para você, principalmente o cortisol, né? Que na escala normal, o corpo precisa dele, né? Usa. Né? O criador não faz coisa que não é útil. Então, agora, no estado depressivo, cortisol lá embaixo, estado ansioso e pânico, cortisol lá em cima, começa a ter os efeitos no organismo, entendeu? Por que isso não aparece nos exames? Porque a pessoa, quando vai fazer o exame, ela não está naquele estado mais, ela já saiu daquele estado, entendeu? Tem uma amiga, a Carmen, falou aqui, ó, muitos remédios. A Carmen está colaborando com a gente aqui com o depoimento dela. A Carmen, vou colocar para vocês, é uma das clientes nossas aqui mais recentes, que está no processo de remissão, né, das dores da fibra e de outros sintomas. Eu não sei assim te falar agora se já é algum total, remissão total, mas já está caminhando. Se não é total, está na beiradinha. Então eu vou ler aqui para vocês o que ela colocou. Muitos remédios, fazem 30 anos que estou fazendo tratamento sem solução. Agora que estou começando a entender o que é realmente a fibromialgia. Os gatilhos que desencadeando dói tudo. Então, esse entendimento, meus queridos, é que acende a luz do túnel. Porque até então, olha o que eu estou falando para vocês aqui de décadas, né? No caso da Carmen aqui, são 3 décadas. Entendeu? E sem a causa, se você não identifica a causa, como é que você vai resolver? Porque tudo é causa e efeito, né? A dor, é muito importante compreender que a dor é efeito. O que gera, né, a dor está lá atrás. Eu gosto de falar também do castelo de cartas, né? Que as nossas emoções, elas são castelo de cartas. Elas vão se sobrepondo, porque as experiências anteriores vão interferindo nas experiências posteriores. Entende? E esse detalhe do pensamento, porque como o pensamento é um sentido, é outra tese que é nossa sim, nós pescamos isso lá atrás, do Egito Antigo, mas a gente trabalha com ela. Se você entender isso, você vai começar a entender como trabalhar com os pensamentos, porque o pensamento é um sentido. Se você pensar em algo, esse pensamento é decodificado, é transformado em hormônios, e você vai ter sensações correspondentes a esse evento que você percebeu, entendeu? Então, a Carmen está aí contribuindo, né? Já falei com vocês da Angélica, nós temos uma outra amiga também. Então, para pontuar assim, a sequência de eventos, a sequência de situações que vão desencadear nessas dores que não são detectadas, tá certo? Porque como que é feito o diagnóstico de fibromialgia? Exclusão. A pessoa está sentindo dores aqui, dores ali, outra hora lá, outra hora cá. Faz exame, raio-x, não tem, mas a sua dor não enquadra nesse aqui, não é reumatismo, não é artrose, não é isso, ou é um pouquinho de cada coisa, mas não justifica a dor lá. É reumatismo, mas não justifica a dor aqui. E assim vai. Então, não encaixa aqui, é fibromialgia. Estão compreendendo? Mas por que tratam com antidepressivo e ansiolítico? Porque já perceberam que as pessoas que têm esse quadro, elas horas estão depressivas, horas estão ansiosas. Vocês agora compreendem por que isso acontece. Entendeu?
E para dar também uma justificativa, uma recomendação que eles usam para a pessoa fazer exercício. Por que ajuda? Alguém saberia dizer aí por que ajuda a fazer exercício? Muito simples. Porque gasta hormônios. Quando a gente projeta uma ação, eu tô quieto em casa pensando, eu vou lutar. Eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso aquilo, né? Ou preciso fugir, eu tenho que escapar disso, isso aqui, né? Enquanto eu estou pensando no que eu preciso fazer, ou no que deixou de fazer, eu estou produzindo hormônios para fazer. Se você não usa esses hormônios, o que vai acontecer? Vai acumular. Acumulou hormônio no sangue, o que vai acontecer com o fígado? Sobrecarrega. Entendeu? Todo o sistema, fígado sobrecarregado, todo o sistema digestivo sobrecarregado. Entendeu? Enxaqueca, fígado, enxaqueca. Por quê? Porque manda a informação, ó, para isso, aguenta, pelo amor de Deus, para aí que eu não estou aguentando não, eu estou entupido. Tem hormônio demais, tem toxina demais nesse sangue, eu não estou aguentando. Mas a pessoa não para, a pessoa quer fazer, toma um remédio só para tapear a dor de cabeça e vai para o pau. Até o fígado não aguenta mais. Entendeu? Então, o exercício ajuda por conta disso. Quando você vai fazer exercício físico, é como se você vai estar gastando esses hormônios que estão sendo produzidos no seu corpo. Tá bom? Se você vai fazer exercícios no sol, né, ao ar livre, que é o que a gente recomenda, a caminhada terapêutica, né? É você caminhar ao ar livre, tomando o mais descoberto possível e, mais importante de tudo, com o pensamento ligado ao que está acontecendo na caminhada. Porque se você vai fazer caminhada, está tomando sol, é ótimo, certo? Mas se o seu pensamento continua nos problemas que não resolveu ontem, nos problemas que tem que resolver amanhã, você vai continuar produzindo hormônio. Você está caminhando, gastando hormônio, mas está produzindo hormônio do mesmo jeito. Então, no final das contas, é igual regime, né? A conta fica no mesmo tanto. Então, para o exercício, por exemplo, funcionar bem, você precisa, pelo menos durante o exercício, descansar a cachola, colocar o pensamento no exercício. Isso ajuda, tá bom? Ô, gente, vocês não reparam não, mas a goela aqui não está aguentando. Estou destreinado. Nós vamos encerrar por aqui. Ei, Show Oliveira, bem-vindo, boa noite. Pessoal, que você já chegou no final. Eu vou pedir a vocês, nós vamos deixar essa live gravada no nosso canal aqui do Instagram. Vou pedir a vocês que, se tiverem perguntas, questionamentos, dúvidas, discordâncias, coloca no comentário, tá bom? A Lucelina também é uma das nossas clientes aqui que já chegou no topo, né? Fábio, boa noite, bem-vindo. Só que a gente já está se despedindo, viu, Fábio? Se tudo der certinho, a Carmen está dizendo aqui que hoje também fez uma caminhada e tirei fotos lindas do nascer do sol. É isso aí. Parei para observar um cavalo lindo, vou postar no Facebook. É isso aí, ô Carmen. Está vendo como é que muda? Né? Então nós vamos deixar a live gravada. Provavelmente a gente passa também para o canal do YouTube. Peço a vocês que participem também. A Rose também, cliente nossa, é muito bom mesmo entender tudo isso. É maravilhoso entender a causa e trabalhar nela. É isso aí, Rose.
A principal função nossa, o principal projeto que a gente trabalha nele, que eu chamei de processo Miami, Manual de Instrução para Auto-Mente Equilíbrio, é nesse sentido, entendimento. Isso, tá bom, Fábio. E se tudo der certinho, semana, se tiverem, né? Porque a gente precisa de ter essas perguntas, os questionamentos, a gente vai fazer de novo, tá? Mas a gente publica nos nossos canais aí, tá bom? E se possível, a gente se encontra lá então, tá bom? Muito obrigado a todos, boa noite.